Fui abraçar minha filha pela última vez, e ela se virou e disse: "Você não é meu pai." Naquele momento, tudo parou. O tempo, o ar nos meus pulmões, minha capacidade de pensar. O que ela disse não fazia sentido. Ela tem apenas 7 anos. Era só um abraço antes de ir dormir. Mas a frase saiu como uma lâmina, fria, afiada, cravando no meu peito com crueldade. "Você não é meu pai." Não houve hesitação na voz dela. Nenhuma dúvida. Ela disse aquilo como quem repete algo que ouviu mais de uma vez. Como quem acredita, com convicção. Sentei no chão do quarto, a cabeça girando. Ela já tinha se virado e voltado a brincar com as bonecas. Como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de me destruir por dentro. Mas a verdade é que aquela frase só foi a última peça de um quebra-cabeça que eu me recusei a montar por tempo demais. Eu e a Marina estamos juntos há 14 anos. Casamos com 22, em um impulso juvenil que parecia eterno. Sabe aquele tipo de amor intenso, que parece que vai engolir o mundo? Era a gente. Vivíamos grudados, planejávamos tudo juntos. Formamos juntos, compramos um apartamento modesto, e logo depois veio a nossa filha, a Lara. Sempre achei que tínhamos um casamento bom. Não perfeito, claro. Mas estável. Confortável. Ela era atenciosa, presente, carinhosa até, demais, às vezes. Parecia uma mulher feliz. E eu era um homem tranquilo. Trabalhava durante o dia, voltava para casa ansioso para ver minha família. Nos fins de semana, cozinhávamos juntos, víamos filmes, íamos ao parque com a Lara. Mas, com o tempo, pequenos detalhes começaram a me incomodar. Primeiro foram as ausências. Marina começou a sair mais. Academia. Pilates. Reuniões da escola. "Só vou passar na casa da minha mãe", ela dizia. Às vezes voltava horas depois. Eu confiava. Confiava porque éramos nós. Porque ela sempre esteve ao meu lado. Porque eu jamais imaginei que precisaria duvidar dela. Então veio a frieza. Beijos mecânicos. Abraços rápidos. Sexo quase nenhum. E as mentiras. Pequenas, bobas. Fui ao mercado, mas a sacola só tinha um chocolate. Estava no Pilates, mas o cabelo estava seco. Comecei a me perguntar se havia outra pessoa. E essa dúvida é um veneno que consome devagar. Tentei afastar. Me chamei de paranoico. Me culpei. Achei que o problema era comigo. Talvez eu estivesse ausente. Talvez tivesse deixado de ser interessante. Engordei. Fiquei careca. As rugas chegaram. Mas aí aconteceu o celular. Foi uma terça-feira. Ela saiu dizendo que ia buscar a Lara na escola. Eu estava de home office naquele dia, o que não é comum. Decidi surpreender e limpar o quarto dela, algo que ela vinha pedindo. Tirei os travesseiros da cama, sacudi o colchão. Quando fui ajeitar o criado mudo do lado dela, percebi que o fundo da gaveta não estava certo. Uma tábua falsa, tipo uma tampa. Curioso, puxei com cuidado. E ali, entre alguns papéis antigos e uma caixinha de joias que eu nunca tinha visto, estava ele, um celular. Um modelo simples, antigo. Mas com bateria. Liguei. Não tinha senha. E foi como abrir a porta do inferno. Mensagens. Muitas. Para um contato salvo como desce. Senti sua falta ontem. Queria dormir nos seus braços de novo. Ele não suspeita de nada. Nunca suspeitou. Lara está crescendo com os olhos dele, mas o coração é seu. Meu corpo gelou. Li e reli aquela última frase. Lara está crescendo com os olhos dele, mas o coração é seu. O mundo caiu. Esse não era apenas um amante. Era o pai da minha filha? Comecei a tremer. Continuei lendo. Queria fugir com você. Às vezes penso em contar tudo. Mas ele não merece saber. Ele é bom demais. Nunca conseguiria te machucar. Cada mensagem era uma facada. Um insulto à minha existência. As noites que passei acordado com febre dela no colo. Aos domingos em que eu fazia panquecas em forma de coração. Aos desenhos que a gente via deitado no tapete. Era tudo uma mentira? Não consegui mais ficar ali. Escondi o celular de novo. Queria tempo para pensar.
Mas minha mente já sabia que nada voltaria a ser como antes. Esse era o Sandro. Meu melhor amigo. Ou, pelo menos, era. Eu o conhecia desde a faculdade. Fizemos intercâmbio juntos. Ele era meu padrinho de casamento. Chorou quando visitou a Lara no hospital, no dia do nascimento. Ela o chamava de tio S. Ele trazia presentes, contava histórias, ria com ela. E ela sempre teve um carinho estranho por ele. Uma conexão quase automática. Eu achava bonito. Agora, acho monstruoso. Comecei a observar tudo de novo com outros olhos. Lembrei de um dia em que cheguei em casa mais cedo e achei os dois no sofá. Rindo demais. Próximos demais. Lembrei das piadas internas entre eles. Dos olhares que trocavam. Como fui tão cego? Fui procurar uma prova final. Algo que dissesse, sem margem de erro, o que era verdade. Peguei um fio de cabelo da Lara, uma escova de dentes minha, e fui até um laboratório de DNA. 2 semanas de espera. Foram os dias mais longos da minha vida. Durante esse tempo, continuei fingindo. Acordava, fazia café, levava a Lara para a escola, sorria. Por dentro, morria a cada segundo. Via minha esposa e imaginava ela nos braços dele. Via minha filha e me perguntava quem ela realmente era. Então o resultado chegou. 99,99% de chance de não paternidade. Aquele pedaço de papel matou o que restava de mim. Fui até o quarto da Lara naquela noite. Sentei ao lado dela. Ela dormia. Tão tranquila. Tão pura. Toquei seu cabelo. E quando fui me abaixar para dar um beijo de boa noite, ela abriu os olhos e disse, com uma voz doce, mas firme: "Você não é meu pai." Como ela sabia? Quem contou? Foi a Marina? O Sandro? Foi sem querer, em uma conversa vazada? Ou foi só um chute infantil que acertou em cheio? Não sei. E nunca vou saber. Hoje escrevo isso de um hotel. Não voltei para casa. Não liguei. Não chorei. Ainda não. Acho que estou anestesiado. Marina me mandou mensagens. Muitas. Mas não li. Sandro também ligou. Não atendi. Só fiquei olhando pro teto, tentando entender o que fazer com o que restou da minha vida. Voltar? Perdoar? Contar a Lara a verdade? Que o tio S é seu pai de verdade? Explodir tudo? Fingir? Se eu for embora, abandono minha filha, mesmo que ela não seja de sangue, é minha em cada memória, cada abraço, cada história para dormir. Se eu ficar, estou mentindo para mim, vivendo uma farsa. E o pior, ainda a amo. Sim. Ainda amo a Marina. Ainda amo a Lara. E ainda sinto falta do Sandro, apesar do nojo. É isso que ninguém te conta sobre a traição, ela não destrói apenas seu casamento. Ela te destrói como pessoa. Te arranca a identidade. Te arranca o chão, o nome, o lar. Você perde tudo, e precisa continuar respirando. Só queria ter abraçado minha filha pela última vez, sem ouvir aquilo. Sem saber de nada. Ter vivido na ignorância. No conforto da mentira. Mas agora sei. E não sei mais quem sou. Me ajudem. O que vocês fariam no meu lugar? Passei a noite em claro. O teto do quarto de hotel virou minha nova companhia. Cada rachadura, cada mancha na pintura, era mais familiar do que minha própria casa agora. O mundo como eu conhecia deixou de existir. Não há retorno. Só caminhos quebrados e bifurcações que não levam a lugar nenhum. Pela manhã, minha cabeça latejava. O celular vibrava. Marina tinha mandado 47 mensagens. Abri uma. Só uma. Por favor, me escuta. Eu posso explicar. Explicar? Explicar o quê? Como ela manteve um caso com o meu melhor amigo por anos, debaixo do meu nariz. Como ela me fez criar a filha de outro homem, me chamar de pai, enquanto sorria sabendo da verdade. Apaguei a mensagem. Saí do hotel e andei. Sem rumo. Entrei numa padaria qualquer. Pedi café. Não senti o gosto. Minha cabeça martelava só uma coisa: o que fazer agora? Voltar e fingir? Ir embora e deixar tudo? Contar para Lara? Foi nesse momento que olhei em volta.
Havia um pai com sua filha numa mesa próxima. Devia ter uns 5 anos. Ela ria enquanto ele fazia caretas com a colher. Os olhos dela brilhavam. Ele sorria de volta como se fosse o único homem no universo. E naquele instante, percebi, não é o sangue que faz alguém pai. É o amor. A presença. A entrega. E, apesar de tudo, eu amo a Lara. Ela é minha filha. Mas isso me deixa com uma escolha impossível. Voltei para casa no fim da tarde. Marina estava sentada na escada, os olhos inchados de tanto chorar. Quando me viu, correu até mim. Esticou os braços. Eu recuei. Ela congelou. Eu ia contar, disse, com a voz embargada. Juro por Deus, eu ia contar. Quando? Perguntei. Quando ela se casasse. Quando ele aparecesse no aniversário dela com um discurso de pai biológico. Ela baixou os olhos. Foi um erro. Eu era jovem. Confusa. Estávamos brigando. Foi só uma vez com ele, e depois eu descobri que estava grávida. Não sabia se era seu ou dele. Não quis arriscar. Você era tão feliz. Eu era feliz porque acreditava que minha vida era real, respondi. Você me roubou isso. Ela chorava. Eu amei você. Amei de verdade. Ainda amo. Você é o pai da Lara. É você que ela ama. Que criou ela. Que ensinou a andar de bicicleta. Que ficou noites sem dormir quando ela ficou doente. Mas você deixou outra pessoa fazer parte disso, falei. Você mentiu pra mim. Todo santo dia. Ela não respondeu. Lara apareceu na porta da sala. Os olhos curiosos. Vestia o pijama com estampa de estrela. Aquele que eu dei no Natal passado. Papai, você vai embora? A pergunta dela me destruiu. Olhei para Marina. Ela olhou de volta, aflita, em silêncio. Me ajoelhei diante da minha filha. Por que você disse aquilo ontem? Que eu não era seu pai. Ela mordeu o lábio. Pensou. A mamãe brigou no telefone com o tio Sandro. Ela chorou. E eu perguntei o que foi. Ela disse que ele era meu pai, mas que era segredo. Que eu não podia contar para você. Minha respiração falhou. Ela me abraçou. Mas eu gosto de você. Você é meu pai. Mesmo se não for de verdade. Chorei. Chorei com o rosto encostado nos cabelos dela. Chorei sem controle. Pela primeira vez desde que descobri tudo. Chorei por mim. Por ela. Por tudo que foi perdido. Marina chorava atrás de mim. Eu só consegui dizer. Eu te amo, Lara. Sempre vou te amar. Hoje, 2 dias depois, estou dormindo no quarto de hóspedes. Ainda estou em casa. Mas não sei por quanto tempo. A dor ainda é muito grande. Mas também não consigo ir embora. A Lara me olha como se estivesse com medo de me perder. E talvez esteja. O Sandro tentou me procurar. Mandou mensagem dizendo que precisamos conversar como homens. Como homens? Ele teve anos para agir como um. Ainda não respondi. O dilema continua. Posso contar a verdade para Lara? De forma definitiva? Posso deixar essa casa, me afastar da única filha que já conheci? Posso perdoar Marina? É possível reconstruir algo em cima de tanta mentira? E se eu ficar, estou sendo fraco? E se eu for, estou abandonando uma criança inocente? A verdade é que eu não sei. Pela primeira vez na vida, eu não sei. Eu só sei que aquele abraço dela foi real. Como todos os outros. E isso talvez seja o que mais me machuca. Ou o que me mantém aqui. 3 semanas se passaram. 3 longas semanas. Marina anda pela casa como um fantasma. Faz o jantar. Lava a louça. Cuida da Lara. Mas seus olhos não brilham mais. Ela dorme mal. Eu também. Quando durmo, sonho com a voz da minha filha repetindo: Você não é meu pai. Sandro ainda tenta contato. Nunca mais respondi. E eu continuo no quarto de hóspedes. É engraçado como um ambiente pode parecer uma prisão mesmo sem trancas. Cada noite ali é um lembrete de tudo que desabou. O que antes era um lar, agora é só um lugar com paredes. Mas Lara continua me chamando de pai.
Ela desenha corações com nossos nomes. Me abraça antes de dormir. Me pede para ler histórias. Ela ainda confia em mim. Mesmo com a confusão que paira no ar, ela ainda me vê como a figura sólida do mundo dela. E talvez seja isso que mais pesa. Semana passada, sentei com Marina à noite. O silêncio entre nós era sufocante. Finalmente, ela quebrou. Eu posso ir embora com a Lara, se você quiser ficar com a casa. Balancei a cabeça. Isso não resolve nada. Ela olhou para mim com os olhos vermelhos. Eu destruí tudo, não foi? Demorei para responder. Você destruiu o que eu pensava que era verdade. Mas a nossa filha continua sendo quem ela sempre foi. Nossa filha? Respirei fundo. Sim. Nossa. Por que você não é só mãe biológica? E eu também não sou só um acidente genético. A gente moldou ela. Com amor. Com tempo. Com histórias antes de dormir. Com cuidado. Marina desabou ali, na minha frente. Como se todo o peso finalmente caísse de uma vez. E, pela primeira vez, eu não senti raiva. Senti pena. E depois, só um cansaço infinito. No dia seguinte, fui até o parque com Lara. Só nós dois. Sentamos no banco onde costumávamos comer sorvete. Ela balançava as pernas, sorrindo. Uma criança feliz, alheia ao caos que os adultos criam. Papai, ela disse, posso te perguntar uma coisa? Claro, filha. Ela ficou séria. O tio Sandro é meu outro pai? Fiquei em silêncio. Cada célula do meu corpo queria mentir. Proteger. Mas eu sabia que esse momento chegaria. E, se há algo que essa história me ensinou, é que mentiras só se acumulam até explodirem na nossa cara. Ele é a pessoa que ajudou a mamãe a te colocar no mundo. Mas ser pai vai além disso, filha. Ser pai é estar aqui. É nunca te deixar sozinha. É te amar mesmo quando tudo desmorona. Então, sim, o tio Sandro é parte da sua história. Mas quem é seu pai? Sou eu. Ela me olhou. Depois sorriu. Eu sabia. E me abraçou. Como se aquele fosse o único mundo que ela precisava. Hoje, escrevo isso ainda em dúvida sobre o futuro. Sandro mandou uma última mensagem. Se você não me deixar fazer parte da vida dela, vou procurar meus direitos. Ele quer DNA, reconhecimento, presença. Mas ele não sabe quem ela é. Nunca esteve em uma reunião da escola. Nunca passou noites medicando febre. Nunca segurou sua mão quando ela teve medo do escuro. Marina diz que vai fazer o que for preciso para impedir isso. Mas o sangue é dele. O amor é meu. E agora, o dilema é, eu luto para proteger Lara dessa confusão, mesmo que isso signifique travar uma batalha judicial. Ou deixo que ela conheça o outro lado, correndo o risco de que tudo que construímos desmorone? É cruel ter que decidir o futuro emocional de uma criança assim. Às vezes, me pego olhando para a porta, esperando que a resposta entre. Mas tudo que entra é o vento. E o silêncio. 5 anos se passaram. Lara agora tem 13. Ela cresceu mais rápido do que eu imaginava. E com ela, cresceu também minha capacidade de lidar com verdades que antes me destruíam. Hoje ela me chama de pai com mais firmeza do que nunca. Porque ela escolheu. Porque sabe. Porque sente. E isso tem mais valor do que qualquer teste de DNA. Mas as coisas nem sempre foram tão tranquilas. Sandro tentou. Fez o teste. Confirmou. É o pai biológico. Entrou com pedido judicial para ter acesso à filha. Eu lutei. Com todas as forças. Lara foi ouvida. Com 10 anos, ela disse ao juiz que não queria um homem que apareceu do nada tentando ser algo que ela nunca sentiu. O juiz autorizou visitas monitoradas. E, mesmo assim, ela recusava. Disse que não se sentia segura. Que sentia raiva. Que ele era o motivo da separação dos pais, porque sim, eu e Marina acabamos nos separando. Mas não foi com gritos. Foi com tristeza. Com o cansaço de tentar reconstruir algo sobre ruínas. Somos cordiais agora. Dividimos a guarda. Eu fico com Lara durante a semana, ela nos fins de semana. E funciona. Sandro desistiu depois de um tempo. Mandou mensagens, tentativas de ligação, presentes que Lara não quis abrir.
Até que sumiu. Foi embora da cidade. Ela nunca mais falou nele. Até ontem. Estávamos voltando do colégio. Ela sentou no sofá, tirou os tênis e disse, sem olhar para mim: "O Sandro morreu." Fiquei imóvel. Uma amiga da mamãe contou. Parece que foi um acidente de moto uns 3 dias atrás. Silêncio. Ela não chorou. Só suspirou fundo. Eu achei que ia sentir alguma coisa. Mas não sinto. E tudo bem, eu disse. Você não é obrigada. Ela olhou para mim. Os olhos dela, agora tão parecidos com os da mãe. Você acha que eu sou má? Não. Eu acho que você é alguém que sabe quem ama. E quem sempre esteve ali. Ela se aproximou. Me abraçou. Forte. Como quando era pequena. Obrigada por nunca ter desistido de mim. E eu chorei. De novo. Mas agora foi um choro diferente. Um choro leve. De alívio. De paz. De saber que, apesar de tudo, eu fiz a coisa certa. Agora, à noite, escrevo isso olhando ela dormir no sofá, com os livros de escola espalhados e os fones de ouvido ainda pendurados. A vida não foi gentil comigo. Nem justa. Mas ela me deu a chance de amar alguém além do meu ego, da minha dor, do meu orgulho. E talvez, isso me tenha feito um homem melhor. O dilema se foi. A dúvida se dissolveu no tempo. A resposta estava nos olhos dela o tempo todo. Ser pai é ser escolha. É ser constância. É ser amor, mesmo quando tudo grita para fugir. E, se um dia ela perguntar de novo se fiz certo, vou responder com calma. Eu fui seu pai. Mesmo quando o mundo quis me dizer que não. E isso é tudo o que importa. Alguns dias depois da morte de Sandro, recebi uma carta. Sem remetente. Dentro, um envelope menor. E uma folha dobrada. Era a caligrafia dele. Se você está lendo isso, é porque eu já me fui. Eu não espero perdão. Mas quero que saiba que errei com vocês. Eu amava a Marina de um jeito torto, covarde. E quando percebi que minha filha me odiava, foi tarde demais. Mas ela é sua. Sempre foi. Você a criou. Você foi o homem que eu deveria ter sido. Espero que ela nunca saiba o quanto me arrependi. E espero que, se algum dia ela perguntar, você diga a verdade mais bonita que existe, que pai é quem fica, mesmo quando tudo desmorona. Não chorei. Mas senti um vazio difícil de explicar. Como se, por um segundo, todas as brigas, a traição, o rancor, não importassem mais. Só sobrou um homem tarde demais para tudo. E outro tentando manter tudo de pé. Guardei a carta. Não mostrei a Lara. Talvez um dia, quando ela for adulta, possa ler. E entender. Ou não. Hoje é aniversário dela. 14 anos. Fiz o bolo preferido, chocolate com cobertura de brigadeiro. Comprei um livro de poemas que ela queria. E um tênis novo. Ela cresceu tanto. Às vezes fala de política, de filmes que eu nem conheço, de livros que me fazem sentir burro. Mas no fundo, ela ainda é minha garotinha que me puxa pela mão no mercado quando vê doces. Marina veio para cantar parabéns. Foi tudo calmo. Sem mágoas aparentes. Depois, à noite, Lara sentou do meu lado e disse: "Pai, posso te perguntar uma coisa?" Sempre. Você se arrepende de ter ficado? Mesmo com tudo que a mamãe fez? Demorei para responder. Olhei bem nos olhos dela. Se eu tivesse ido embora, teria perdido você. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Só o som do relógio na parede e os passos dos vizinhos no andar de cima. E então ela sussurrou: "Eu sou muito sortuda por ter você." E naquele momento, todo o peso que carreguei por anos pareceu mais leve. Porque a verdade é essa, eu não fui pai por acaso. Fui pai por decisão. Por insistência. Por amor. Mesmo quando doeu. Mesmo quando parecia não valer a pena. Hoje eu entendo que ser pai é um ato de resistência emocional. É carregar o mundo nos ombros e ainda assim sorrir para uma criança que te chama no meio da madrugada. E se me perguntarem, no fim da vida, qual foi a minha maior conquista? Não será uma casa. Nem um carro. Nem uma promoção. Será essa garota.
Esse ser humano incrível que me escolheu, mesmo quando o mundo quis me arrancar dela. Ela é a minha resposta. Meu legado. Minha filha. E nada, absolutamente nada vai mudar isso. Hoje eu olho para ela e vejo mais do que uma filha. Vejo um milagre. Não no sentido místico, mas no sentido de tudo que foi preciso resistir para que esse amor sobrevivesse. As mentiras, a traição, a dúvida, a justiça, os fantasmas que andavam na sala à noite, tudo. Sobrevivemos. Lara é uma adolescente agora. Já não me pede mais para ler histórias antes de dormir, mas ainda me espera acordada quando sabe que estou cansado do trabalho. Coloca minha xícara de café no micro-ondas, dobra minhas meias esquecidas no sofá, me chama de velho ranzinza quando implico com a música alta. E às vezes, me surpreende com frases que me desmontam. Eu não sei o que teria sido de mim se você tivesse desistido de nós. Eu queria dizer que em muitos momentos eu pensei em ir embora. Em abandonar tudo. Que chorei escondido no carro, no banheiro, até na fila do supermercado. Que me senti usado, enganado, rejeitado. Mas não digo. Sorrio. E respondo. Eu também não. Sandro foi enterrado em outra cidade. Não teve velório público. Não deixou herança, nem confissões além daquela carta. É como se tivesse decidido desaparecer em silêncio. Marina me perguntou, há pouco tempo, se eu achava que Lara deveria saber mais sobre ele. Ela vai perguntar quando estiver pronta, eu disse. E quando isso acontecer, vamos estar aqui. Para contar tudo. Com honestidade. Sem ódio. Ela concordou. Pela primeira vez, sem lágrimas. Nos perdoamos. Sem palavras. Sem cerimônias. A vida nos quebrou e reconstruiu, de formas diferentes. Hoje à tarde, Lara me mostrou uma redação da escola. O tema era, quem é o seu herói? Ela escreveu sobre mim. Dizia que heróis não são quem voam, nem quem salvam cidades. Mas quem ficam. Quem seguram firme uma mão pequena, mesmo quando tudo à volta parece querer afastar. Quem não fogem da dor. No final, tinha uma frase que me fez desabar. Meu pai não tem o mesmo sangue que eu. Mas tem o mesmo coração. E isso é o que mais importa. Não consegui dizer nada. Só a abracei. Forte. Como da primeira vez. Como da última. Como sempre. E se me perguntarem, hoje ou amanhã, se tudo valeu a pena? Eu vou dizer, sim. Com todas as lágrimas. Com todas as dúvidas. Com todas as quedas. Porque o amor de um pai não nasce do DNA. Ele nasce do olhar. Do cuidado. Da presença. Nasce, cresce, e se transforma em tudo aquilo que nem mesmo o tempo pode apagar. Essa é minha confissão. Essa é minha redenção. Essa é a minha história. E eu a viveria toda outra vez. Só para ouvir, mais uma vez, minha filha dizer: eu te amo, pai. Hoje é domingo. Chove lá fora. Daquelas chuvas finas, calmas, que fazem o tempo desacelerar. Lara está no quarto, ouvindo música e escrevendo algo no caderno que ela nunca deixa ninguém ver. Deve ser mais uma das histórias dela. Ou talvez pensamentos que ainda não sabe como dizer em voz alta. Eu respeito. Cada um tem seus segredos, e agora sei que amor também é saber dar espaço. Eu fico na cozinha, mexendo o café no fogão. O cheiro me lembra manhãs antigas. Quando ela ainda vinha de pijama, arrastando os pés, perguntando se podia tomar um pouquinho, só para esquentar a barriga. Às vezes, ainda faz isso. Hoje, não. Hoje ela está quieta. Mas não distante. De vez em quando, espiamos um ao outro pela fresta da porta. Ela sorri. Eu sorrio de volta. E é nesse gesto simples que entendo tudo. A vida não me deu a história perfeita. Me deu uma real. Feita de rachaduras, de remendos, de decisões difíceis. Mas também de reencontros, de abraços inesperados, de amor que sobreviveu à dor. E é aqui que essa história termina. Não com um ponto final. Mas com uma pausa longa e serena. Como a respiração de um pai que, depois de tantos anos, pode finalmente descansar o coração. Porque, no fim, ela escolheu ficar. E eu também.